Oi, turma! Bem-vindos a um novo vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando máscara, passando álcool em gel e respeitando aí a distância entre as pessoas, ok? Hoje a gente vai dar continuidade nessa releitura das obras da Tarsila de uma maneira um pouco diferente, para auxiliar vocês a fazerem as suas ilustrações, a como perceber melhor os quadros, para realmente ajudar vocês nesse processo criativo. Então, no primeiro vídeo, eu peguei 3 obras e falei um pouco sobre anatomia, questão de espaço, perspectiva e tudo mais. E hoje a gente vai tentar focar realmente na perspectiva e como colocar isso dentro do espaço, para ajudar vocês nas suas ilustrações, não somente em relação à mostra, mas de maneira geral, quando vocês forem desenhar, ok? Oi, turma, vamos para nossa parte 2, agora na gravação de tela, da análise dos quadros da Tarsila do Amaral, para poder ajudar vocês na hora de fazer as releituras e facilitar todo esse processo na hora de desenhar as obras e ter uma noção aí melhor de espaçamento e tudo mais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão de perspectiva e cores, certo? Eu tô com o meu sketchbook aberto, essa é a ferramenta de perspectiva. Grade de perspectiva, inicialmente, não é uma das coisas mais fáceis de se mexer quando se é um jovem ilustrador, um jovem desenhista aí que quer fazer suas artes. Mas é essencial que você entenda onde você quer chegar com esse seu desenho. Então, primeiro de tudo, o que é perspectiva? Essa é uma rua onde você está vendo os prédios e esse é um ponto de vista seu. Então, vamos supor que você é a pessoa que está aqui. Eu vou tentar colocar uma cor para esse pincel, tá vendo? Você está aqui. Você vai ter esse ponto de vista do prédio, correto? Então, ponto de vista é como você enxerga. Quando eu conversei com vocês sobre o Morro de Favela, uma das obras da Tarsila do Amaral que representa o espaço onde as pessoas vivem dentro de comunidades de favela, eu falei para que vocês olhassem da sua janela o que vocês enxergam e, com base no que vocês enxergam, fizessem a releitura deste quadro. Então, esse quadro ele foi mais uma inspiração visual do que propriamente dito uma releitura. É claro que a gente pode fazer uma leitura desse quadro de diversas formas, né? Esse quadro é de 1924, ou 24 ou 27. Na legenda eu vou pôr a informação corretinha para vocês. E essa é a leitura que a Tarsila do Amaral fez da comunidade, da favela, de como as pessoas vivem, de quais eram as condições dessas pessoas. Então a gente tem um varal de roupa estendido na rua. A gente até brincou na roda de conversa que perto daqui, onde tem esse córrego, que muito provavelmente é o esgoto, tem uma galinha. Quem é que nunca viu uma galinha no meio da comunidade, um cachorro solto, crianças na rua? Então, alguns pontos essenciais dessa perspectiva não mudaram, porque a comunidade nesse sentido não mudou. Ela tem mais pessoas e as casas, em sua simplicidade, continuam basicamente as mesmas. Mas, quando a gente fala de perspectiva artística, a gente está falando sobre como fazer com que as pessoas enxerguem distância, proporcionalidade. Então, é isso que eu quero que a gente pense nesse exato momento. E aí, depois eu vou usar o vendedor de frutas para falar um pouco sobre paleta de cores e processo de escolha de paleta de cores, ok? Então, vamos lá. Como eu sei que existe um ponto de perspectiva num quadro? Primeiro de tudo, quando uma pessoa faz um quadro, ela quer algum foco em algum ponto. Então, alguma coisa desse quadro, ela quer que você preste atenção. Então, se eu colocar um ponto de perspectiva aqui, tá vendo? Essa é uma grade de 2 pontos, onde você teria um foco nessa ponte do córrego e na criancinha ao lado do cachorro. Num de 3 pontos, você consegue enxergar a parte de cima, onde tem aqui
a parte arborizada dessa comunidade, né? E assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu círculo cromático e vou colocar no vermelho, tá vendo? Vou deixar na cor vermelha. O meu pincel não tá muito grande, para não atrapalhar a ideia, né, do que eu vou mostrar. E nessa camada que tá vazia eu vou fazer as linhas de base dessas casas. Então a gente tem uma linha aqui, tem essa linha aqui onde as pessoas estão e tem esta última linha que é onde as flores estão. Então é como se a gente tivesse 3 estágios dessa mesma obra. Então a gente tem parte 1, que é a frente, tá vendo? Onde todos os elementos são maiores. Como eu sei que isso é a frente? Porque é impossível que este cacto tenha o tamanho de uma pessoa. Que uma espada de São Jorge tem a altura de uma pessoa. Pelo menos nessa representação aqui, quando a gente faz as plantas maiores e as pessoas menores ao fundo, é porque essas pessoas estão distantes. É bem parecido com o que eu conversei com vocês no vídeo do Don Quixote e do briefing, onde eu falei que eu fiz o moinho grande, porém longe, e o Don Quixote tá maior do que o moinho. Então, uma criança é maior que o moinho? Não é maior do que o moinho, só que ela tá na frente. Então, ela tem que ser maior do que o resto do quadro. Na metade do quadro, a gente tem aqui as pessoas, e vocês vão ver que essas pessoas são relativamente maiores do que a porta. Então, uma pessoa é maior do que uma porta, do que essa porta de uma casa? Não, não vai ser. Isso é só um jeito de mostrar que essas casas estão mais longe do que essas pessoas. Uma outra comprovação de que existe a distância, né, e que existe perspectiva e ponto de vista, é essa última casa em especial, que é a que melhor destaca o porquê que existe distância. Se você vê, aquela casa e essa árvore têm o mesmo tamanho. Só que essa tá na frente da obra e essa tá no final da obra. Então significa que a gente tem distância. E isso gera o mais importante pra gente agora, na hora de vocês entenderem o desenho de vocês, que é profundidade, ok? Essa profundidade é o que vai dar um andar para o seu desenho, onde as pessoas vão conseguir perceber a proporção e justamente você vai estar aplicando a perspectiva de um jeito que não é totalmente complexo. Você não vai estar, minha nossa, que difícil fazer perspectiva. Por quê? Porque ela é uma perspectiva simples. Você tem a sua linha do horizonte, como eu falei. Vou vir aqui na camada e colocar de novo. Tá vendo? Você tem a sua linha do meio do horizonte. Você tem o destaque para o que está na frente e a proporção e tamanho para as coisas que estão atrás. Então você tem 3 camadas em uma única tela. É muito importante trabalhar a profundidade para que a proporção das coisas faça sentido. Lógico que artisticamente você tem todas as possibilidades de fazer da maneira que você quer. Só que ela não era uma artista surrealista. Então, o que acontece? Ela tentava, da maneira dela, com o movimento artístico dela, o modernismo e o estilo dela, influenciado pelo cubismo e tudo mais, fazer da melhor maneira possível com que expressasse questões que são básicas em desenho, como perspectiva e profundidade, como eu já falei diversas vezes aqui. Outra coisa importante em relação à proporção. Se a gente separar esse quadro só em 2, vamos imaginar que esse quadro está separado só em 2 pedaços, a gente tem aqui as casas, que são o elemento principal da comunidade, e ela consegue representar onde é o espaço que essas pessoas viviam, mostrando como são as ruas. Então você vê que é um chão que não é de rua asfaltada, você vê que não tem postes de luz, então não tem uma interferência muito urbana nesse contexto da arte dela. Só que na nossa releitura, a gente precisa colocar o que você vê da sua janela. E hoje em dia você vê uma comunidade diferente. Então, eu reforço aqui que a releitura do Morro de Favela como um todo, no nosso caso, é uma releitura de contexto. Você vai olhar para sua janela e você vai falar assim: nossa, é isso que eu vejo. E tentar aplicar esses conhecimentos que eu mostrei aqui de perspectiva e profundidade, ok?
Vamos lá. Pro vendedor de frutas, a conversa vai ser um tiquinho diferente. Eu vou bloquear a camada dele para não dar nenhum problema. Vai ser sobre escolhas de cores. Então, eu vou estar trabalhando aqui, ó, com o meu conta-gotas. Ele tem essa mira, e é importante que a gente preste atenção nela, pra gente poder chegar em algum lugar. Então, assim, vamos falar novamente sobre cores e a importância de você ter uma boa paleta para que a mensagem funcione. O vendedor de frutas, ele tem cores frias e cores quentes. Mas, basicamente, ele tem tons azuis e ele tem tons laranjados. Se você pegar o círculo cromático, essas cores, elas estão diretamente opostas. Então, tá vendo aqui onde eu tô me mexendo? Aqui é a nossa zona de cores alaranjada / amareladas. Se eu der uma volta pela metade do círculo, você vai ter os tons azuis / arroxeados, mas assim, você não precisa ir pro roxo tanto para você perceber que azul e laranja são cores opostas. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Vamos pegar aqui meu conta-gotas. Tenho essa cor base, que são os tons amarelos. Conta-gotas novamente. Tem aqui a minha cor base, que são os tons frios em azul. Deixa eu pegar um outro azul mais interessante. Aqui, pronto. Tá vendo? Meio lilás, mas vai funcionar. Então, o que a gente tem? A gente tem o princípio básico da escolha de cores, que eu sempre converso com vocês. Quando você não sabe escolher uma cor, vem num círculo cromático, pesquisa no Google um círculo cromático e pensa assim, se eu tenho uma cor, ela tem o seu oposto. Então, por exemplo, se eu escolhesse esse rosa, né, esse magenta aqui, praticamente um magenta, eu volto no meu círculo, mesmo que eu não saiba combinar, eu sei que se eu der uma semi-volta, né, um semicírculo, eu tenho a minha cor oposta, o que leva sempre àquela questão que eu já conversei com vocês, de que você não sabe combinar uma cor, vem aqui, ó, vermelho, cor oposta, é um verde bem vivo, e vocês vão perceber que, de forma geral, as cores que se combinam, elas não são nada mais, nada menos do que uma cor quente com uma cor fria, uma cor quente com uma cor fria, uma cor quente com uma cor fria. Se você voltar aqui no quadro O Vendedor de Frutas, ele é, em sua essência, um quadro de cor quente e cor fria. Existe uma parte mais complexa do estudo de cor, que ele fala que algumas tonalidades são quentes enquanto são frias e que são frias enquanto são quentes. Eu não vou me aprofundar nessa parte para que não fique confuso. Então, como iniciante de design, que a gente tem que ter em mente? Que se você vai ter uma cor quente, como o amarelo em questão, deixa eu deixar esse pincel preto para poder circular melhor. Aqui, ó. Você vai ter que ter uma cor de contrapartida para gerar contraste. E se você perceber bem, o quadro todo é dominado por essa ideia. Então, você tem, se eu aproximar bem, tá vendo? Ó? Essas duas cores trabalhando juntas. Em outro pedaço aleatório do quadro. Duas cores trabalhando juntas. Então, na sua essência, ele é um quadro de 3 cores principais: azul, amarelos e verdes. E é isso. Então você vai ter esse amarelo que combina com este laranja, você vai ter esse mesmo verde que foi usado no morro, é o do abacaxi, que é o do pássaro, que é o do outro morro, com um pouco de zoom, que é o do verde do olho do cara. Então, assim, esse vendedor de frutas, ele é uma obra com muitos detalhes. Então, professora, eu preciso fazer a minha releitura. Vamos lá. Você vai ter o azul da água. Então, você vai pensar, que cor eu posso usar na minha camiseta? Eu posso usar esse amarelo do abacaxi. Eu posso usar o próprio azul da água. Só que é adaptado à sua linguagem. Então, professora, eu não uso chapéu. Coloca um boné ou coloca o seu cabelo. Eu não tenho um pássaro, eu tenho um gato, um cachorro. Posso colocar? Pode. Frutas. Você vai colocar as suas frutas favoritas.
Pensem nas suas frutas favoritas que tenham cores parecidas. Então, por exemplo, você gosta de maçã, você pode colocar uma melancia cortada pela metade, um morango cortado, outras frutas que sejam vermelhas. Eu gosto de laranja. Aí você pode pôr laranja, banana, abacaxi, melão. São todas amareladas. E assim por diante, você vai conseguir fazer uma composição visual para fazer com que a sua releitura fique 100% aí e funcione totalmente, ok? Então, a gente encerra aqui falando que, perspectiva é essencial para uma leitura de arte funcionar. 2, não tenham medo de trabalhar combinações de cores. Tá achando difícil? Quente, frio, quente, frio, quente, frio e quente, frio. Sempre tentem fazer esse tipo de combinação. Com o tempo, vocês vão perceber que este círculo cromático ele não é tão complexo. Pelo contrário, é justamente ele que te ajuda e que vai te guiar a fazer artes cada vez melhores. Então, no primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre anatomia, nesse perspectiva e paleta de cores, só para reforçar conhecimentos que vocês já têm. E eu realmente espero que isso ajude vocês aí para as próximas releituras que a gente trabalhar. Ok? E que vocês consigam fazer tudo e entregar bonitinho para nossa amostra, certo? Então, um beijo para vocês e até! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele realmente esteja sendo útil. Como eu falei no começo desse vídeo, o primeiro foi falando sobre anatomia, a estrutura do corpo. Então, mesmo que você queira fazer um boneco um pouquinho distorcido, com um braço gigante ou com uma cabeça gigantesca, você tem que ter um mínimo de conhecimento de anatomia. E hoje a gente focou um pouco mais na questão da perspectiva e espaçamentos, né? Que é como trabalhar o espaço que a gente tem. No nosso caso é uma folha, no caso dela eram telas, ok? Então, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, adiciona o nosso número do WhatsApp, continuem participando das rodas de conversa. Muito obrigada por ter visto este vídeo até aqui, até o próximo vídeo e